Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula 11 do curso de Mecânica dos Sólidos. Hoje nós vamos começar uma sequência de 4 aulas, onde nós vamos aprofundar, expandir um pouco o nosso conhecimento sobre o esforço normal, né? Como eu já tinha comentado antes com vocês, nas aulas passadas nós aprendemos, nós definimos que existem numa seção transversal interna, de um elemento estrutural carregado, 4 tipos de esforços diferentes, né? O esforço normal, o cisalhamento, o momento fletor e a torção, né? O momento de torção. E nós vamos, daqui até o final do curso agora, aprofundar um pouco o que a gente conhece, o que a gente sabe sobre cada um desses esforços. E a gente vai começar com o esforço normal. Tá? Então, nas próximas 4 aulas, nós vamos estudar alguns aspectos novos sobre esse esforço. E hoje nós vamos começar com o princípio de Saint-Venant, né? Lá quando a gente estudou o esforço normal pela primeira vez, quando a gente apresentou o esforço normal a vocês, e quando a gente estudou a tensão normal, né, que é a tensão que é derivada desse esforço, nós assumimos, que as tensões numa barra carregada axialmente, elas são uniformes, né, ao longo do comprimento da barra. Então, se eu tenho uma barra aqui carregada axialmente com uma carga P qualquer, tá? Percebam aqui que eu não tenho apenas um carregamento, né? Como a gente costumava ver antes. Eu tenho aqui uma representação da carga axial com 3 vetores aqui, mas se a gente considerar que esse carregamento é simétrico em relação a essa seção transversal, então a resultante desses 3 vetores aqui seria um vetor axialmente posicionado aqui, né? Ou seja, posicionado num eixo de simetria da seção transversal, né? No centroide da seção transversal, o que configura para a gente uma carga axial, né? Então a gente já assumia lá anteriormente, quando a gente estudou a tensão normal, que a tensão normal aqui em qualquer seção transversal dessa barra é constante, né? É uniforme, já que eu tenho uma carga axial aplicada aqui, tá? Esse é o caso, por exemplo, de uma barra, né, carregada por um sistema de carga simétrico aqui, ou um carregamento axial, tá? Onde eu tenho uma chapa, uma placa rígida, né? A gente já sabe o que significa quando eu digo que um elemento estrutural é rígido, né? Significa que ele é considerado como virtualmente indeformável, tá? Então ele não se deforma, ao contrário dos outros elementos, como por exemplo a própria barra aqui, tá? Então quando eu aplico o carregamento não diretamente na barra, mas eu aplico uma chapa rígida, né, uma placa rígida, essa placa ela vai distribuir esse carregamento aqui na superfície da seção transversal da barra de forma uniforme, né? Então a função dessa chapa rígida seria distribuir uniformemente esse carregamento na seção transversal do topo aqui dessa barra, né? Então isso garantiria para a gente o que a gente vem assumindo desde lá do assunto de tensão, né? Que a nossa tensão normal média, que é a razão entre a força aplicada pela área da seção transversal da barra, ela é uniforme em qualquer ponto ao longo do comprimento dessa barra. Mas isso nem sempre acontece, né? Nem sempre eu tenho essa chapa rígida para fazer essa distribuição uniforme das forças aqui no topo da barra. Então vamos investigar um pouco o que acontece quando eu tenho um carregamento aplicado diretamente na barra, né? E como mesmo nessa situação
eu posso utilizar, né, a equaçãozinha que eu já conheço aqui, que me dá a tensão média na barra, né, de acordo com a carga axial aplicada e a área da seção transversal. Vamos lá. Então essa aqui é a situação onde eu removi a chapa rígida, né, e eu apliquei o carregamento diretamente na barra. Então vamos fazer um paralelo aqui entre o comportamento, né, em termos de deformação dessa barra aqui para essa barra aqui, tá? Então nessa barra aqui, gente, como a tensão é uniforme, a gente pode considerar que a deformação também é uniforme, né? A gente já sabe que se a gente estiver dentro do regime elástico linear, a tensão e a deformação elas estão intimamente ligadas, né? E essa relação entre elas é linear. Então, o que acontece aqui quando eu tenho um carregamento distribuído uniformemente aqui na barra? Eu tenho linhas verticais, né, que são linhas longitudinais retas, e eu tenho linhas horizontais, né, que são as linhas transversais, né, que representam as minhas seções transversais na barra, que também são retas. Então, quando eu tenho distribuição uniforme por meio da placa rígida, eu posso assumir que após a deformação, ó, essa barra está sendo comprimida. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer uma variação de comprimento, que no caso vai ser um encurtamento, né? Ela vai sofrer esse encurtamento. E já que o carregamento aqui ele está sendo transferido para a barra de forma homogênea, eu posso considerar que as minhas linhas verticais continuam verticais, ou seja, a barra continua reta, né? E as linhas horizontais, que são as minhas seções transversais, que são inicialmente planas, se mantêm planas também, né? O que acontece é que as seções transversais, elas aproximam-se umas das outras uniformemente, né? Aqui eu já não tenho essa situação, né? Como eu removi a placa rígida e agora eu apliquei o carregamento diretamente no topo da barra, vocês podem perceber aqui que nessa região próxima do ponto de aplicação da carga, eu já não tenho aquela uniformidade na deformação que eu tinha anteriormente, né? As seções transversais, ou seja, as linhas horizontais, que inicialmente planas, agora elas sofrem uma certa distorção, né? A gente percebe que elas estão distorcidas, assim como as linhas verticais também, tá? Então eu não tenho uma uniformidade na deformação, né? Na maneira como as linhas se movimentam aqui, na maneira como a estrutura, a barra vai se deformar aqui, tá? Essa condição aqui eu chamo de concentração de deformações e concentração de tensões, né? Eu tenho um aumento no valor de tensões e deformações nas regiões próximas ao ponto de aplicação do carregamento na barra, tá? Então vocês veem aqui que à medida que eu me afasto do ponto de aplicação, essa concentração de tensões e de deformações, né, essa falta de uniformidade nesses dois parâmetros, né, tensão e deformação, ele vai se dissipando, né? Então, à medida que eu me afasto aqui do ponto de aplicação da carga, as linhas verticais e horizontais, que aqui próximo estão distorcidas, elas vão começando a se apresentar novamente verticais e horizontais perfeitamente, ou seja, a barra continua reta e as seções transversais planas começam a se mostrar planas mesmo depois da aplicação da carga, tá? Então, a gente vai verificar essa variação, né, no comportamento de deformação na barra em 4 seções transversais diferentes, cada uma posicionada um pouco mais, né,
num trecho um pouco mais distante do ponto de aplicação da carga. Então a gente vai começar analisando uma seção transversal aqui bem próximo do topo da barra, seção transversal A, uma seção transversal um pouco mais distante B, depois uma C e finalmente já uma bem distante D. Então, ó, a gente vê aqui que a distribuição de tensões, né, na seção transversal A, ela é bem desuniforme, né? Ela não é nada uniforme. Ela está muito mais concentrada aqui, né, próximo, né, das regiões de aplicação da carga e muito menos concentrada aqui nas regiões mais distantes. Então eu não tenho aquela distribuição certinha, homogênea que eu tenho lá nos nossos estudos anteriores, porque aqui eu estou considerando o efeito da concentração de tensões causada pela aplicação do carregamento aqui, né? Então a carga ela é desuniforme, ela está mais concentrada nos pontos próximos aos pontos de aplicação da carga. Se a gente seguir mais um pouco adiante para a seção transversal B, que está um pouco mais distante, a gente percebe que eu ainda tenho também, né, uma concentração de tensões, mas a gente percebe que a concentração ela vai começando a ficar menos evidente, né? Ela já não está tão concentrada aqui na região central próxima do ponto de aplicação da carga, né? Se eu descer um pouquinho mais na seção transversal C, eu percebo que eu continuo tendo uma não uniformidade nas tensões normais, né, internas aqui na seção transversal, mas eu já estou bem próximo, né, da uniformidade, né? E finalmente, se eu chegar até a seção D, eu já estou distante o suficiente do ponto de aplicação de carga para que eu já tenha uma distribuição uniforme ou desuniforme, mas de uma maneira desprezível, né? Eu já posso desprezar essa falta de uniformidade e já posso considerar a tensão constante na seção transversal, né? E essa constante aqui, essa tensão, né, eu já posso considerar ela como a razão entre a carga P aplicada e a seção transversal, a área da seção transversal A, tá? Então, esse fenômeno, né, em que a gente observa a dissipação das concentrações de tensão e de deformação numa barra axialmente carregada, a gente chama de princípio de Saint-Venant, né? Então, o princípio de Saint-Venant diz para a gente que eu tenho concentrações de tensão e deformação, né, em alguns pontos. Que pontos são esses? Não apenas pontos de aplicação de carga, mas, por exemplo, pontos de mudanças bruscas de geometria. Por exemplo, se eu tiver um furo numa barra, ou se eu tiver uma mudança aguda de geometria, né? Se tiver um ângulo muito agudo ali, uma mudança muito brusca na geometria da barra, eu também vou ter concentrações de tensões. Mas que essa concentração de tensões e essa distorção, né, na uniformidade da deformação, ela vai se dissipando, né, à medida que eu me afasto daquele ponto, né, daquele ponto de concentração de tensões, ou no caso aqui o ponto de aplicação da carga. Então aqui nas seções transversais próximas ao ponto de aplicação de P, eu tenho uma desuniformidade nas tensões, né, e uma distorção na deformação, mas à medida que eu me afasto, quando eu chego lá na seção transversal D, né, eu já consigo observar uma uniformidade tanto nas tensões internas quanto nas deformações observadas. Essa distância aqui, gente, aonde eu já consigo observar, então a distância do ponto de aplicação da carga até uma seção transversal, onde eu já consigo desprezar a concentração de tensões, já consigo considerar essas tensões uniformes,
experimentalmente, ela é observada como sendo aproximadamente igual à maior dimensão aqui de uma barra. Então, por exemplo, se a maior dimensão dessa barra for essa largura aqui, então essa largura aqui, ela é aproximadamente a essa distância do ponto de aplicação da carga até a seção transversal, no meu caso aqui D, né, a seção onde eu já considero a tensão uniforme. Isso aí, gente, é observado experimentalmente e de forma bem restrita. Então, de maneira nenhuma, isso é regra ou isso é uma lei que funciona em qualquer situação, tá? Bom, um outro postulado, né, uma outra conclusão a gente pode tirar do princípio de Saint-Venant é que numa seção transversal distante suficientemente do ponto de aplicação da carga, eu vou ter o mesmo valor de tensão média, né, para diferentes arranjos de carregamento aqui, no caso aqui no topo dessa barra. Por exemplo, se eu tenho esse arranjo de carregamento P concentrado aqui no centro, né, da seção transversal, e eu tenho esse outro arranjo de carregamento aqui, ó, onde eu tenho cargas aqui mais posicionadas na extremidade da seção transversal, P sobre 2 e P sobre 2, lá numa seção distante suficiente, na seção D, do ponto de aplicação dessas cargas, eu vou ter o mesmo valor de tensão média, mesmo que as tensões aqui nas seções próximas, elas se comportem de maneiras diferentes, porque eu tenho arranjos de cargas diferentes. Mas numa seção suficientemente distante, eu vou ter a mesma tensão média, com uma condição: os carregamentos eles precisam ser estaticamente equivalentes, ou seja, eles precisam se equivaler, né, estaticamente. Por exemplo, essa carga P aqui, ela é equivalente a essas duas cargas P sobre 2, né? Como eu falei para vocês, aqui eu tenho três vetores aqui, mas se eu considerar que esses vetores aqui estão posicionados de forma, né, simétrica nessa seção transversal, então a resultante aqui vai estar aqui no centro, né? E a resultante dela, a intensidade é P, tá? Quando eu coloco P aqui, eu estou falando da intensidade já somada de todos esses três vetores. E aqui nesse outro caso também, se eu considerar que essas cargas estão posicionadas de forma simétrica aqui na seção transversal, a resultante, né, a soma desses quatro vetores aqui, ele também vai ser um vetor P, né, posicionado aqui no centro, né? P sobre 2 mais P sobre 2, P. Ou seja, são arranjos diferentes de cargas, mas são arranjos que são estaticamente equivalentes. Então, se eles são estaticamente equivalentes, apesar deles gerarem tensões diferentes, né? Distribuições de tensões diferentes nas regiões próximas aqui, né, ao ponto de aplicação, aos seus pontos de aplicação, mas numa seção suficientemente distante, né, as tensões vão ser as mesmas, tá? Então não preciso me preocupar, portanto, que seja equivalente estaticamente, eu não preciso me preocupar com essa variação da distribuição das tensões, certo? Bom, gente, isso é o princípio de Saint-Venant, né? O princípio de Saint-Venant permite que a gente trabalhe com a equação sigma igual a carga P sobre a área da seção transversal, mesmo já conhecendo, sabendo que nos pontos próximos de aplicação da carga e até nos pontos próximos dos apoios, né? Porque o apoio é um ponto onde eu tenho uma carga aplicada, que é a reação desse apoio, né? Mesmo sabendo que eu tenho uma certa concentração de tensões ali, eu tenho um comportamento distorcido das deformações, mas nas regiões centrais, mais centrais da barra, ou seja, regiões mais distantes do apoio
e do ponto de aplicação de carga, eu tenho uma uniformidade na tensão e eu posso trabalhar com essa uniformidade quando eu estiver trabalhando com barras carregadas axialmente, certo? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre deformação elástica em um elemento submetido à carga axial, tá? Nosso objetivo vai ser definir uma equação, tá? Que calcule para mim qual a deformação, né? O alongamento ou encurtamento de uma barra carregada axialmente. Ok? Então por hoje é só e tchau.